Olá, eu sou Elza Rezende, médica, pneumologista e broncoscopista. Eu venho falar com você, estudante de medicina, com você, médico, a respeito do exame físico. O exame físico é uma parte da observação clínica. Você faz o exame físico depois que você fez a anamnese, depois que você fez a primeira parte da abordagem clínica. A anamnese ela é composta pela identificação, pela queixa principal, pela HDA, pelo interrogatório sintomatológico, pelos antecedentes. Então, depois que você coleta toda a história do paciente, você vai passar para a segunda fase, que é o exame físico. No exame físico, o médico ele precisa utilizar dos órgãos dos sentidos, da associação desses órgãos. Por quê? Porque você vai usar a visão para você fazer a inspeção, você vai fazer a percussão, você vai fazer a palpação, a ausculta. São várias fases do exame físico. Então, nós vamos falar sobre o exame físico geral, sobre o exame físico especial e sobre o exame físico segmentar. Nesse exame físico geral, você vai fazer uma abordagem geral do paciente e ele é dividido didaticamente em duas partes: o exame físico qualitativo e o exame físico quantitativo. O que é o qualitativo? É aquele exame em que você vai abordar como o paciente está de um modo geral. Começa pelo estado geral, ele está em bom estado geral, em regular estado geral, ou em péssimo estado geral, ou a gente pode dizer assim, mau estado geral. Então, essa abordagem ela é ampla. Na verdade, funcionalmente, o exame físico geral, ele começa a partir do momento, aqueles primeiros segundos que você vê o paciente. Quando o paciente adentra o seu consultório, você já vai olhar o semblante do paciente, a marcha do paciente, você já vai olhar se ele está triste, se ele está alegre, se ele está com faces de preocupação. Então, essa abordagem é lógico que você vai colocar no prontuário na sequência certa, depois da anamnese, que é o exame físico. Mas a gente sabe que quando o paciente entra no consultório, a gente já faz aquela inspeção, a gente já vê como que ele se apresenta no consultório. Esse exame físico é qualitativo, o que a gente vai abordar além do estado geral? A gente vai abordar qual é o biotipo, se é um paciente longilíneo, brevilíneo, normolíneo, que é isso? O brevilíneo que tem a estatura mais baixa, o longilíneo tem uma estatura mais alta e o normolíneo é aquele que tem uma estatura regular entre o baixo e o alto. Então, essa estatura, o estado geral, a gente vai observar a pele, o turgor da pele, a gente vai analisar as mucosas. Então, essa é a inspeção geral. A ectoscopia é como a gente vai olhar o paciente e de que forma que a gente está vendo esse paciente. Tem que olhar a cavidade oral do paciente, verificar se tem inflamações, se tem alguma alteração da coloração da pele. Nas mucosas, a gente vai olhar a mucosa conjuntival, que é a mucosa ocular, pode olhar também a mucosa embaixo da língua, manda o paciente mostrar essa região abaixo da língua, para a gente ver também a coloração da mucosa, a coloração da pele, verificar se tem edemas, que são inchaços. Então, é aquela avaliação geral mesmo, que a gente vai olhar se ele está ictérico. O que é a icterícia? É quando o paciente está com a cor amarelada ou esverdeada da pele, mas não pode confundir com a carotenose. O que é? É quando o paciente, às vezes, ingere muitos alimentos à base de vitamina A, os carotenos, e aí ele vai apresentar uma coloração amarelada da pele. Mas isso a gente consegue diferenciar, porque essa coloração amarelada da pele, que chama carotenose, ela não atinge as mucosas. Já a icterícia já atinge as mucosas. Então já dá para fazer essa diferença, se é carotenose ou se é icterícia. Além disso, a gente também vai pesquisar cianose, né, que tem a cianose que a gente pode ver a cianose facial, ou a gente pode ver a cianose na ponta dos dedos, a gente vai ver também a perfusão do paciente. Então, no exame físico geral qualitativo, você vai ver tudo isso. E a partir do exame qualitativo, então a gente vai para o exame físico geral
quantitativo. O quantitativo, o próprio nome já diz, a gente vai avaliar se esse paciente, qual é a temperatura, né? A gente vai quantificar a temperatura, que a gente sabe que a temperatura normal, né, até 36,8, 36,9, então a gente vai verificar se essa temperatura está normal ou se está alterada, se está com febre, e aí a partir da temperatura a gente também vai avaliar a pressão arterial, vai aferir a pressão arterial, a gente vai verificar a pulsação, a saturação de oxigênio, tudo que pode ser quantificado faz parte do exame físico geral quantitativo. A gente vai quantificar a pressão, a pulsação, a saturação, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a circunferência abdominal, a gente vai ver o peso, a altura. A partir do peso e da altura, nós vamos calcular o IMC. O que é o IMC? Índice de massa corpórea, através do peso dividido pela altura ao quadrado. Aí, com esse IMC, a gente então vai dizer se o paciente está dentro da faixa de normalidade, né, que é de 20 a 25, ou se o paciente está de 25 a 30, a gente considera sobrepeso, e a partir de 30, a gente considera os graus de obesidade, grau 1, grau 2 e grau 3. Então, esse IMC também a gente considera importante para avaliar dentro do exame físico geral quantitativo. Aí, depois desse exame físico geral, da ectoscopia, do exame quantitativo, a gente vai partir para o exame físico especial. Esse exame físico especial, o que a gente vai ver no exame físico especial? Aí a gente já vai verificar cabeça e pescoço, já vai avaliar o tórax, o abdômen e os diversos órgãos, dependendo dos diversos sistemas, a partir do momento que a gente avalia o paciente, que é uma abordagem personalizada, a gente vai verificar os diversos órgãos, os diversos aparelhos. Então, esse exame físico especial, o tórax, o abdômen, o neurológico, e cada especialidade tem toda uma abordagem dos diversos aparelhos e sistemas. Por que fazer tudo isso nessa sequência? Porque aí o exame físico, ele vai complementar o raciocínio clínico que foi feito na anamnese. É muito importante a gente colocar que o exame físico, ele é depois da anamnese, porque aí você vai levantar algumas hipóteses, a gente sabe que 60% a 80% das hipóteses, dos diagnósticos, a gente levanta na anamnese. Né? Em tudo que o paciente contar, em tudo que a gente abordar, em tudo que a gente perguntar. Aí no exame físico a gente já vai justamente verificar e confirmar algumas hipóteses à medida que a gente faz a inspeção, a palpação, a percussão, a ausculta. Então a gente vai conseguir definir nesse exame físico, definir melhor para chegar no diagnóstico correto. O exame físico, então, ele é qualitativo, quantitativo, que é o geral, ele vai ser um exame físico especial e o exame físico segmentar, que é justamente os membros superiores e os membros inferiores. Então, esse exame físico, ele tem uma importância crucial para chegar ao diagnóstico do seu paciente. A partir daí, da anamnese mais exame físico, você vai partir então para as condutas. Conduta diagnóstica, conduta terapêutica, e aí vai marcar um retorno para o paciente trazer os exames, e assim você vai, cada vez mais, você vai conhecendo o seu paciente e cada vez mais ele vai lhe dizer os sintomas, vai dizer como está, vai fazer esse acompanhamento para que a gente possa cada vez mais ter essa relação médico-paciente melhor, a gente fazendo uma boa história, a gente fazendo uma boa abordagem, um exame físico minucioso para chegar à hipótese diagnóstica do seu paciente.